Caimene Libenal, Ungar, Nail Suapichana. Tailândia Wayuru. Nós somos da Rede de Comunicadores Indígenas da COIAB. Começa agora o podcast Amazônia Indígena, trazendo os principais destaques do mês de julho de 2024. O podcast Amazônia Indígena é uma realização da COIAB, Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira. Para iniciar nosso paneiro de notícias, vamos começar falando ainda da última semana do mês de junho, onde aconteceu o Festival Folclórico de Parintins, reunindo 40 mil pessoas por noite no Bombódromo, para apresentações dos bois Caprichoso e Garantido. Durante as apresentações dos bois Caprichoso e Garantido, lideranças indígenas tiveram destaques nas apresentações, como Alessandra Munduruku, Samela Saterimaué, Wanda Witoto, Dejuena Ticuna, Davi Copenaua Yanomami, Beto Marubo e José Tupinambá, além de uma homenagem a Tuiré Caiapó. Todos eles são líderes, representantes e representações de povos indígenas da Amazônia brasileira. Na apresentação do boi Caprichoso, lideranças mulheres Alessandra Munduruku, Samela Saterimaué, Wanda Witoto, Dejuena Ticuna destacaram a importância da demarcação de terras indígenas, levando uma faixa com os dizeres: sem demarcação não existe justiça climática. E na última noite, na apresentação do mesmo boi, José Tupinambá, junto à filha de Chico Mendes, Ângela Mendes, chamaram a atenção para a pauta climática. Mas o que não podemos deixar de observar é o fato de um dos patrocinadores do Festival Folclórico de Parintins estar envolvido em uma grave situação, doador de 15 milhões para que as apresentações fossem realizadas. O então patrocinador, a empresa Eneva S.A., está sob alvo de inquérito do Ministério Público Federal do Amazonas por atentar contra a vida de lideranças indígenas no Campo do Azulão, localizado entre as cidades de Itapiranga e Silves, a 226 e 181 quilômetros de Manaus, no Amazonas. A empresa, essa que está sob a operação de extração de combustíveis fósseis para geração de energia desde 2021. No dia 10 de julho, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, CCJ do Senado, se reuniu para discutir em caráter de urgência a proposta de emenda à Constituição, PEC 48 de 2023, que insere a tese do marco temporal na Constituição Federal. Chamada pelos povos indígenas de PEC da Morte, a proposta busca alterar o artigo 231, incluindo a limitação de que somente poderão ocorrer demarcações de terras indígenas daquelas ocupadas pelos povos originários, em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição vigente. Proposta pelo senador Irã Gonçalves, do PP de Roraima, e outros 26 representantes do Legislativo, a PEC da Morte se baseia na rasa premissa de segurança jurídica para o processo de demarcação das terras indígenas, mas, na verdade, evidencia um sério risco aos direitos fundamentais dos povos indígenas e à democracia brasileira. A aprovação da PEC representa uma ameaça a todos os parentes e parentas, colocando em risco as terras indígenas do Brasil, independente do estado de demarcação, além de incentivar as invasões e violências contra as terras indígenas e suas populações. Na segunda semana de julho, dos dias 10 a 12, a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, COIAB, o Fundo Indígena da Amazônia Brasileira, o PODALI, e a organização pertencente ao Movimento Indígena do Acre, Matipá, estiveram no território indígena Riozinho do Iaco, aldeia do Mulateiro, para o planejamento de ano 1 do projeto Garantindo os Direitos Territoriais dos Povos Indígenas da Amazônia Brasileira, com os pontos focais do projeto. A COIAB e o PODALI, com apoio da Detenore Facility, está à frente do projeto Garantindo os Direitos Territoriais dos Povos Indígenas da Amazônia Brasileira, que visa apoiar o fortalecimento das organizações de 5 territórios indígenas da Amazônia Brasileira: terras indígenas Cachuiana-Tunaiana, no Pará, Capira-Canacuri, no Amazonas, Riozinho do Iaco, no Acre, Ituna-Itatá, também no Pará, e terra indígena Acroá-Gamela, no estado do Maranhão, para avançar na garantia dos seus direitos constitucionais. A terra indígena Riozinho do Iaco, no Acre,
foi a que recebeu visita técnica organizada pela Organização Indígena Matipá, escolhida como implementadora do projeto na região. Estiveram presentes na agenda o coordenador da COIAB, Toia Manchineri, a diretora executiva do Podali, Valéria Paier, e coordenador regional da FUNAI em Rio Branco, Júnior Manchineri, assim como os pontos focais do projeto que envolvem áreas como jurídico, monitoramento, projetos e comunicação. Já no dia 20 de julho, cerca de 30 pessoas reuniram-se na sede da Fundação Amazônia Sustentável, FAS, em Manaus, para a apresentação do projeto de fortalecimento das redes indígenas da Amazônia. O encontro proporcionou um momento de consulta e troca de ideias sobre o projeto, contando com a presença da coordenação geral e representantes das gerências da coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira, COIAB, liderança das 9 organizações estaduais da Amazônia, além da União das Mulheres Indígenas Brasileira, UMIAB, e The Nature Conservancy, TNC Brasil. Com início em julho, o projeto Redes terá duração de 4 anos, focando no fortalecimento das capacidades institucionais e técnicas das organizações indígenas da Amazônia Brasileira. A ideia é propiciar que a rede COIAB e a UMIAB tenham estruturas, ferramentas e técnicas consolidadas para acesso e controle social na implementação da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas, PNHT, programas climáticos, além de fundos públicos e privados. Em âmbito internacional, no dia 25 de julho foi realizada uma reunião da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, COIAB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, APIB, e a Coordenação das Organizações Indígenas da Bacia Amazônica, COICA, avançaram em tratativas necessárias para garantir o Congresso Extraordinário de Unidade da COICA, reivindicado pela maioria dos países de base da organização. No encontro, a membro da COICA, Fanny Cuiro Castro, se comprometeu a convocar uma reunião do Conselho de Coordenadores da COICA, CCC, para definir a data de realização do Congresso Extraordinário de Unidade. A COIAB se comprometeu a apoiar a realização do evento. De forma pioneira, a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, COIAB, promoveu um encontro para construir o planejamento da incidência indígena rumo à 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP30, que será realizada em 2025 em Belém, no Pará. A iniciativa nasce dentro da Amazônia brasileira e vem sendo castigada pelos efeitos das mudanças climáticas e é tida como peça-chave para o equilíbrio climático e o futuro da humanidade. Cerca de 80 comunicadores e lideranças indígenas reuniram-se para construir o plano de comunicação estratégica da agenda climática da COIAB. O encontro, ocorrido entre os dias 22 e 26 de julho em Manaus, teve como objetivo fortalecer a agenda climática e a incidência dos povos indígenas no debate global sobre o enfrentamento às mudanças climáticas, visando a COP30. Esses e outros destaques do mês de julho podem ser conferidos nas redes sociais da COIAB. Segue a gente por lá. Nosso perfil é @COIABAmazônia. Esse podcast foi produzido pela equipe de comunicação da COIAB. Roteiro e revisão, Robson Delgado Baré. Locução, Tailo Ajuru e Nailson Apichana. Edição, Tissami Chavante. Produção, Gerência de Comunicação da COIAB. COIAB, unir para organizar, fortalecer para conquistar.